Queremos deixar uma palavra extraída do livro de Moisés, ou livro de Josué. A instrução que o Senhor deixou para Moisés. Eu quero também, na minha preliminar, falar algumas coisas que estão passando em momento de nossa igreja. Momento do seu 16º aniversário. E também momento do seu primeiro ano do ministério do pastor que sucedeu ao pastor Aulir. E foi quem deu início pela orientação do Espírito Santo do Senhor, por ouvir a voz de Deus, por Deus falar em seu coração, e ele entender que em Santíssimo seria o lugar em que Deus estava preparando para ele pudesse dar-se início a uma nova jornada da sua transição ou do seu trajetório pastoral, a qual teria passado já por algumas igrejas em que Deus também o chamou para pastorear. Santíssimo não tinha nada. Sim, sentido central do Santíssimo. Não tinha ainda a igreja com esse nome, ou templo com esse nome. E nesse período, então, Deus o colocou no coração do teu servo, pastor Lee. Juntamente com ele mais algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas que entenderam que pudéssemos ali dar início a esse ministério. E por certo entendemos que Deus estava preparando. Era o início a Igreja Batista Central do Santíssimo. Então vamos ao texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar de que passar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será vosso limite, Moisés. Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Até o versículo 5 para por aqui. Queridos, pastor Marcelo, querida Igreja Batista Central e Santíssima, o que este capítulo do livro de Josué, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, ele deixa para o seu líder, Josué, e está deixando para o seu líder, pastor Marcelo,
está deixando para a Igreja Batista Central do Santíssimo, está deixando para a sua liderança, está deixando para todo o segmento do Evangelho de Cristo Jesus, que está sob a responsabilidade do seu líder, e do seu líder para o seu liderado, que somos nós. Sou liderado para a igreja quando nós fazemos parte. Veja, querido, que essa instrução do Senhor que deu a Josué, antes dele deu a Moisés, e agora a Josué, e está também, irmãos, nesta oportunidade, nesse tempo que estamos vivendo, está falando não somente apenas a Igreja Batista Central do Santíssimo, nem somente ao seu pastor, mas entendemos nós que nesse texto aqui deixa uma mensagem para todos os líderes de Deus, todos os pastores, todos aqueles que têm um compromisso com o segmento, com a doutrina da palavra, com a pregação da palavra, com engrandecimento do reino de Deus e para o aviso para a humanidade, para onde nós, o povo de Deus, estamos servindo ao Senhor. E no versículo 4 diz assim: desde o deserto, o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, ao pôr do sol, será vosso limite, será a sua extensão, aonde os vossos pés alcançar, aonde a sua voz alcançar, aonde Deus o mandar, ali será o seu limite, pastor Marcelo. Igreja Batista Central Santíssima, ali será o nosso limite. Mas como assim? A nossa área de circulação é muito pequena, mas o nosso poder da palavra, o nosso poder da oração, o nosso poder da ajuda, o nosso poder da contribuição é uma área que nós não temos, queridos irmãos, condições de imaginar até aonde a nossa responsabilidade possa alcançar. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Querido, é o fortificante, é o alimento, é a segurança, é o que Deus deixou para nós. E nós possamos, irmãos, tomar isso como uma segurança para o nosso prosseguimento de nossa vida, acerca da vida espiritual, acerca da responsabilidade que temos, acerca do Evangelho de Cristo Jesus, de Cristo ou Jesus. E para concluir a nossa palavra, irmãos, no versículo 6, Deus disse a Josué: sede forte. Está dizendo a Igreja Batista Central Santíssimo: sede forte, corajosos, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi a seus pais. A seus pais. Versículo 7. Tão somente sede forte. Tão somente sede forte. E muito corajosos. Deus aqui não está dizendo ser forte, não. Tão somente seja muito forte. E fortificando mais, disse à frente, e muito corajosos, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviará, nem para a direita,
nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido tudo onde quer que andares. Para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Não cessa de falar deste livro, Josué, da lei. Antes, meus queridos, meditas nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, fazeres prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Aí, completando o versículo 9, não te mandei eu? Sede forte. Repetindo, sede forte, corajosos. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Meu querido pastor, meus queridos irmãos, toda a liderança da igreja onde eu faço parte dela também. Sejamos, irmãos, cumprimento do versículo 9. Sejamos fortes, sejamos corajosos no período que estamos passando, que para nós achamos tão difícil, talvez por falta de um entendimento mais sólido, pela nossa limitação, achamos difícil. Mas a palavra nos fortifica. Sejamos fortes, corajosos, sempre corajosos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. E a nossa palavra queremos dizer a todos os irmãos, o que nós não conseguimos alcançar no seu entendimento, ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa revelar na sua mente, ao intermédio deste capítulo 1, deste versículo 1 ao versículo 9 do primeiro capítulo de Josué. E que Deus complete em nosso coração e nos dê coragem, nos dê paz, nos dê ânimo e cada dia que se passa, Ele possa estar nos corajando a estar na Tua presença, em nome de Jesus.